O estudo agora vai ser no livro de Números, introdução por T. Carson. O título Números vem da Septuaginta e o livro é chamado assim em virtude dos recenseamentos registrados nos capítulos 1 e 26. Os judeus o chamam de no deserto Bemidbar, de acordo com a quinta palavra no texto hebraico. Este é um nome muito adequado, visto que o livro trata principalmente das peregrinações de Israel no deserto. Autoria. O espaço limitado aqui impede uma discussão adequada. Recomendamos ao leitor que leia as instruções do Antigo Testamento de R.K. Harrison, E.J. Young e outros no NBD e no ISBE. Contudo, queremos fazer as seguintes observações. Primeiro, a autoria de Números está estritamente ligada à autoria geral do Pentateuco. 2. Aceitamos que Moisés foi o autor de Números. Então, aqui já é uma complicação para quem fala que não foi Moisés, né? Que é o livro do F.F. Bruce, o maior crítico textual da história da humanidade, né? Da atualidade. Então, quer dizer, aqui está dizendo, aceitamos que Moisés foi o autor de Números. No entanto, olha, aí tem um porém. Não no sentido de que Moisés necessariamente escreveu cada palavra como temos o texto hoje. Então, quer dizer, Moisés não escreveu tudo, né? Mas o que mais aqui? A posição defendida pelos conservadores foi expressa de forma adequada por R.D. Wilson, que o Pentateuco, como o temos hoje, é histórico e provém do tempo de Moisés, e que Moisés foi o seu autor verdadeiro. Embora possa ter sido revisado e editado por redatores posteriores, sendo os acréscimos exatamente tão inspirados e verdadeiros quanto o restante. 3. A autoria essencial, então quer dizer que ele fala que tem acréscimos, né? Que fala provém do tempo de Moisés e que Moisés foi o seu autor verdadeiro, embora ter sido revisado e editado por redatores posteriores, né? Que no caso seria uma cópia, né, do que é Moisés, sendo os acréscimos exatamente tão inspirados e verdadeiros quanto o restante. E.J. Young, Introduction, The Old Testament, 1949, página 51. 3. Autoria essencial de Moisés. A autoria essencial de Moisés é uma inferência natural do próprio livro. Lemos cerca de 50 vezes que o Senhor falou a Moisés, e em 33.2 que Moisés escreveu o registro das jornadas de Israel. Young e Bide, página 95, ressalta que a narrativa contém nomes não encontrados na narrativa do Pentateuco, e visto que a presença desses nomes é uma indicação de genuinidade, porque alguém iria acrescentá-los? Podemos assumir que estamos lidando com um registro que é de fato de origem mosaica, como afirma ser versículo 2. Mas se esse registro é mosaico, então temos um argumento forte a favor da autoria mosaica de outras narrativas da peregrinação dos livros do Pentateuco. A história de Balaão, capítulos 22 e 24. Evidentemente uma seção à parte. Confira o comentário de 22.4. 4. O NBD, Antigo Números, por N.H. Riderbos. Embora admita que o conteúdo de Números remonta ao tempo de Moisés e observe que não há elementos pós-mosaicos que apontem inequivocamente para um período muito posterior ao de Moisés, acrescenta: diversos dados indicam uma época posterior à de Moisés, ou ao menos outro autor que não Moisés. Moisés na terceira pessoa. 15:32, 21:14,
12:3, 15:22. Talvez o livro das guerras do Senhor origina-se de um período posterior a Moisés, 32-34. Em princípio, essa afirmação talvez seja perfeita, mas nem todos os eruditos consideram esses trechos pós-mosaicos. Com relação ao uso do nome de Moisés na terceira pessoa, estudantes de latim vão lembrar que o nome de César é usado regularmente nos seus comentários da mesma forma, e um missionário moderno, C.R. Marsh, escreveu 2 livros a respeito de sua experiência na Argélia na terceira pessoa, apresentando-se como Abd al-Masih, o servo de Cristo, pois ele sentiu que tanto dessa experiência é constituído de angústias e lágrimas, de solução e coragem. Falar dessas coisas a alguns amigos íntimos é uma coisa, escrever a respeito delas e um círculo maior é outra. Too Hard for God, 1970, introdução. Acerca de 15:22, R.K. Harrison escreveu: As objeções levantadas nos círculos críticos acerca da suposta natureza não mosaica de Números 15:22 são pouco seguras, visto que o propósito da referência foi destacar a origem revelada da oferta sacrificial e a sua mediação a Israel por meio de Moisés. Nesses casos, a alusão a Moisés na terceira pessoa seria algo totalmente adequado, embora não menos enfático. Introduction to the Old Testament, 1970, página 616. O artigo escrito por T. Whitelau na ISB de forma mais abrangente no Pulpit Commentary é um estudo excelente do ponto de vista conservador. Ele destaca a familiaridade do autor com questões e costumes egípcios e se refere a uma legislação que evidentemente pressupõe o deserto. A afirmação antiga acerca de Hebron, em 3:22, é a ausência de romantismo acerca dos anos da peregrinação. 6. O comentário de J.P. Lange apresenta uma lista impressionante de trechos do Antigo Testamento, começando com Josué, que refletem as questões registradas em Números, com a observação de que uma parte considerável do conteúdo de Números pode ser recuperada dessas referências. O número dos israelitas. Um dos grandes problemas históricos de Números está relacionado aos recenseamentos dos capítulos 1 e 26. No capítulo 1, os homens de guerra com 20 anos ou mais são contados em 603.550 e no capítulo 26 em 601.730. Com base nisso, a população total estaria em torno de 2 e 3 milhões de pessoas. O mesmo número aproximado é dado em 11:21, Êxodos 12:37, e se a prata de Êxodos 38:25 for convertida a meios ciclos, o número é exatamente 603.550, sendo um talento de prata equivalente a 3.000 ciclos. A credibilidade desses números tem sido questionada. J.W. Colenso, de forma especial, o sujeitou ao escrutínio matemático em The Pentateuch Handbook of Joshua Critically Examined, Londres, 1862. Tem-se destacado a multiplicação rápida do povo, a travessia do Mar Vermelho em uma noite, o sustento do povo no deserto e a dificuldade de acomodar o povo diante do Monte Sinai ou na terra de Canaã. Essas objeções são questionadas por T. Whitelau na ISBE, página 2166, no Pulpit Commentary, e por James Orr em The Problem of the Old Testament, 1906. O NBD, artigo número escrito por R. A. H. Gowner, apresenta um sumário dos problemas e de algumas soluções propostas, sendo a mais importante
aquela segundo a qual a palavra mil, elef, inicialmente significa um conjunto de tendas e foi interpretada de forma incorreta nas listas dos censos. Mas ele reconhece que nenhuma solução proposta é completamente convincente. Precisamos referir o leitor também ao NBD, artigo in der Ness of Wadering, escrito por K.A. Kitchen. É claro que é impossível discutir exaustivamente o assunto numa breve instrução. Acerca do problema do número de primogênitos, vê o comentário de 3:43 a 3:40 a 43. Mas precisamos ressaltar que as listas dos recenseamentos contêm não somente milhares, mas centenas, e em 1:2550 e em 26.7, que os números são somados nos dois capítulos e que os números do capítulo 1 são repetidos no capítulo 2, com subtotais para cada um dos 4 acompanhamentos, mais o total geral, e se esses capítulos apresentam um quadro totalmente falso dos números nas tribos, isso parece abalar toda a credibilidade dos dados do Pentateuco que nos foram transmitidos. Acerca de uma crítica da posição de W.F. Albright, From the Stone Age to Christianity, 1940, página 192, segundo a qual os censos representam relatos diferentes de um censo feito na época da Monarquia Unida. No artigo Wilderness of Wandering, no NBD-K, a Kitchen escreveu: os números aparentemente altos estão além de refutação absoluta, visto que nenhuma interpretação alternativa até agora conseguiu explicar adequadamente todos os dados relacionados ao problema. O deserto. Alguns estudiosos têm imaginado ser impossível que um grupo tão grande de pessoas tenha sobrevivido no deserto por 40 anos, mas o Itelau argumenta que não se deve pressupor que a região era tão inóspita quanto hoje. Nenhuma evidência da Bíblia ou da arqueologia pode ser citada a favor disso. Ver também o artigo Wilderness of Wandering, em NBD, escrito por K.A. Kitchen. Características especiais. Primeiro, o conteúdo de números é muito diversificado. Há uma mistura e combinação de leis, ritual, história, poesia e profecia, e a organização do material parece em parte cronológica e em parte tópica. Os assuntos são introduzidos de acordo com cada situação em específica. 2. Há várias seções com legislação sacerdotal. Uma comparação com Êxodo, Levítico e Deuteronômio vai indicar uma série de diferenças entre as leis nesses livros e as leis prescritas em Números. Essas vão ser tratadas brevemente no comentário a seguir. Primeiro, ensino espiritual, a mensagem principal. Números destaca a santidade e a fidelidade do Deus que guarda a aliança. Qualquer pessoa que tenha uma doença de pele contagiosa ou um fluxo, qualquer pessoa que se tornou impura por contato com os mortos, deve ser colocada para fora do acampamento, pois o Deus Santo habita no meio dele. O Nazireu é um retrato vivo dessa santidade, e assim, Números registra o juízo de Deus sobre o povo em virtude de seu pecado, pois o Santo Deus é fogo consumidor. Deuteronômio 4:24 e etc. Até mesmo Moisés e Arão não puderam entrar na terra porque não respeitaram a santidade de Deus. 20.12. Mas Deus não rejeitou o povo, embora a geração descrente deva perecer no deserto, ele conduzirá seus filhos para dentro da terra. Ele é rico em amor leal e não permite que Balaão amaldiçoe o povo. E até os excluídos da terra não são abandonados, a sua graça ainda está com eles.
Confira o comentário no início do capítulo 33. 2. Outras lições. Números é rico em tipos ou ilustrações de verdades espirituais. Vê o artigo A Interpretação do Antigo Testamento, página 93. Aliás, todo livro pode ser considerado como uma representação típica. Há um povo de soldados, uma tribo de trabalhadores e uma família de adoradores. À luz da analogia do Novo Testamento, entre a peregrinação no deserto e a experiência cristã, 1 Coríntios 10:1. Também Hebreus 3:7. O acampamento organizado e perfeitamente em ordem ao redor do tabernáculo tem sido considerado um retrato da igreja com Cristo no centro. Observação: o número elevado de israelitas no deserto, de acordo com os resultados no censo em Números e em outros trechos do Pentateuco, propõe um problema para o qual não há solução concorde dos estudiosos. O problema torna-se especialmente crítico em alguns pontos da narrativa, como em Êxodos 12:37 e 14:19, em que temos de fazer os cálculos considerando um grupo de pessoas que atravessou o Mar Vermelho em uma noite, não meramente homens armados em formação militar, mas mulheres e crianças, além do gado. O tamanho desse grupo pode ser estimado por qualquer pessoa que tenha tido experiência em ordenar e mover grandes quantidades de pessoas. E vai ter muita referência aqui. G.E. Mendanhal, The Census, não é só uma referência. The Census Lists in Numbers 1 and 26 apresenta mais evidências sólidas do que as que estavam disponíveis para Flinders Petrie, Egyptian de Israel, 1911, página 40 a 46, para defender que a palavra Elep, né, entre parênteses 1000, significa além e acima do seu valor numérico, uma subseção de uma tribo e o contingente de homens de batalha que aquela subseção fornecia ao exército. Essa interpretação de Elef dos números no Pentateuco é menos improvável do que o ponto de vista de W.F. Albright, From the Stone Age to Christianity, 1946, página 192, segundo o qual as listas do censo de Davi, 2 Samuel 24:9, 1 Crônicas 21:5, foram aplicadas em tempos anteriores da história, no tempo do Êxodo e da peregrinação no deserto. O valor numérico de Elef, 1000, entre parênteses é 1000, né? Elef significa 1000, como é apresentado no texto de Pentateuco, é indicado pela correlação entre a soma dos meios ciclos dados como contribuição ao tabernáculo pelos homens de idade para servir no exército e o número total destes homens. Êxodos 30, do 11 ao 16. F.F. Bruce. Então quer dizer que o F.F. Bruce já participou aqui então também. Aí aqui agora é página 300, a peregrinação de Israel, 33 do 49, orientações com vistas à entrada na terra. Primeiro, preparativos para a partida do Sinai. O primeiro recenseamento, que se faça o recenseamento, capítulo 1, do 1 ao 16. Já foi mencionado um recenseamento em Êxodos 30, do 11 ao 16. E visto que o total é o mesmo e que o presente recenseamento aparentemente foi realizado em um dia,
Deduziu-se que a menção em Êxodo é uma antecipação do descrito aqui em Números. Outro recenseamento, feito 38 anos mais tarde, está registrado no capítulo 26. O propósito do primeiro recenseamento foi organizar o exército em vista da sua partida iminente. O recenseamento feito por Davi também tinha objetivos militares. Versículo 1. O Senhor falou a Moisés. Encontramos essas palavras aproximadamente 52 vezes em Números, no deserto do Sinai. A localização do Sinai é incerta. Na tenda do encontro, Êxodos 25, 22, Levítico 1, no primeiro dia o tabernáculo havia sido construído um mês antes. Eles tinham estado no Sinai uns 10 meses, confira Êxodo 19, 1. Depois dos detalhes legislativos de Levítico, o fio da narrativa é retomado novamente em Números. Versículo 2. Pelos seus clãs e famílias, na linhagem dos seus pais. Versículo 3. De 20 anos para cima, não há idade limite específica, como no caso dos levitas, cujo trabalho tem de ser caracterizado por capacidade total. O recenseamento, no entanto, é limitado a todos os homens que possam servir no exército, organizados segundo as suas divisões. Esta é a mesma palavra usada em 2, 4, 6, 8, acerca dos exércitos acampados ao redor de suas bandeiras. Versículo 4 ao 16. De cada tribo se escolhe um homem para auxiliar Moisés. Esses homens são mencionados novamente em 2.3, acerca de Naasson e Aminadab, Êxodo 6, 23, e acerca de Elisama, 1 Crônica 7, 26. Os filhos de Lia são colocados primeiro, depois os filhos de Raquel, e então os filhos das concubinas. Muitos nomes contêm o nome de Deus. Elisur, que significa Deus, é rocha, e Sedeu, Shaddai, é luz. Versículo 16, clãs, literalmente milhares. Mas a palavra não parece ter um significado numérico exato aqui, sendo usada às vezes para se referir a uma unidade militar e às vezes a uma unidade tribal. O registro 1 do 17 ao 19. As genealogias eram muito importantes para Israel em virtude da divisão da terra na designação dos levitas e mais tarde dos reis e finalmente do reconhecimento do Messias. Os números das tribos, 1 do 20 ao 46. No deserto do Sinai, Ruben, 46.500. Na planície de Moabe, 43.730. Simeão, no deserto do Sinai, 59.300. Na planície do Moabe, 22.200. Gade, no deserto do Sinai, 45.650. Na planície do Moabe, 40.500. Judá, 74.600. Na planície do Moabe, 76.500. No deserto de Sinai, Issacar, 54.400. Na planície do Moabe, 64.300. Zebulon, 57.400. Na planície do Moabe, 60.500. Efraim, no deserto do Sinai, 40.500. Na planície de Moabe, 32.500. Manassés, no deserto do Sinai, 32.200. Na planície de Moabe, 52.700. Benjamim, no deserto do Sinai, 35.400. Na planície de Moabe, 45.600. Dan, no deserto do Sinai, 62.700. Na planície de Moabe, 64.400. Azer, no deserto do Sinai, 41.500. Na planície de Moabe, 53.400. Naftali, no deserto do Sinai, 53.400. Na planície de Moabe, 45.400. Total, 603.550 no deserto do Sinai. Na planície de Moabe, 601.730. Versículo 20, etc.
descendentes. Registros genealógicos. NASB. Acerca de uma discussão geral dos números, vê a introdução. No segundo recenseamento, algumas tribos ganharam, outras perderam, e houve uma perda geral de quase 2.000. Judá tem um número maior, Benjamim é a menor e a não ser por Manassés. A queda no número de Simeão é explicada em 25, do 6 ao 18. Também foi sugerido que os números de Efraim e Manassés foram trocados acidentalmente no capítulo 26. Nos versículos 5 e 15, Gade está em 11º lugar, mas aqui no terceiro, sem dúvida, porque Ruben, Simeão e Gade formam um acampamento. Em 11:21 e Êxodo 12:37, o total é de 600.000, o que é certamente uma aproximação. 2. Os levitas. 1:47 ao 54. Os levitas só devem ser contados mais tarde. Eles serão responsáveis pelo tabernáculo, vão carregá-lo, cuidar dele, acampar-se em volta dele, desmontá-lo e montá-lo. Versículo 50, cuidarão dele. Versículo 51, qualquer pessoa não autorizada, ninguém que não seja da tribo de Levi, tem permissão para se aproximar e realizar as tarefas anteriormente mencionadas. Versículo 52, cada um em seu próprio acampamento e junto à sua bandeira. Ver o capítulo 2, versículo 53, ira divina, o juízo divino como aquele que seguiu o pecado de Corá. No capítulo 16, terão a responsabilidade de cuidar, parece referir-se aos móveis e utensílios, confira 8:26, tabernáculo que guarda as tábuas da aliança, assim chamado porque continua as 2 tábuas da aliança em que estavam escritos os 10 mandamentos. 3. O acampamento em disposição quádrupla. Letra A, as bandeiras. 2, do 1 ao 2. O povo deveria acampar cada um perto de sua própria bandeira, junto à sua insígnia sob os emblemas de suas casas patriarcais. Com base nos versículos 3, 10, 18 e 24, parece que as outras tribos adotaram a bandeira da tribo principal da sua divisão. Os emblemas eram bandeiras menores ou faixas que eram carregadas diante das diferentes tribos e subdivisões das tribos, as casas patriarcais. O Antigo Testamento não nos dá nenhuma sugestão acerca da forma e da natureza da bandeira degel, enquanto a tradição rabínica que as associa às 4 faces do querubim não tem valor algum. R.K. Harrison observou que a organização das tribos, no capítulo 2, foi por muito tempo considerada pelos críticos liberais uma indicação da data tardia do material sacerdotal no Pentateuco, mas sabe-se agora que Ramsés II, contemporâneo de Moisés, usou a mesma disposição na sua campanha contra a Síria. Introduction to the Old Testament, página 622/3. Letra B, o acampamento alerte com Judá à frente, 2, 3, 9. Consistia em Judá, Issacar e Zebulon. Eram os primeiros a marchar, os líderes das tribos são os mesmos de 5 a 15. Letra C, acampamento ao sul com Ruben à frente, 2, 10 a 16. Consistia nas tribos de Ruben, Simeão e Gade. Essas tribos eram as que marchavam em seguida, Deuel. Uma confusão simples entre D e R no hebraico explica porque a maioria dos MSS trazem Reuel aqui. Nota de rodapé da NVI e texto da RSV. Letra D, os levitas no meio, 2:17. Letra E, o acampamento a oeste com Efraim à frente, 2 do 18 ao 24. Consistia nas tribos de Efraim, Manassés e Benjamim. Essas tribos eram as que marchavam em terceiro lugar. Letra F, o acampamento ao norte com Dan à frente, 2 do 25 ao 31. Consistia nas tribos de Dan, Azer e Naftali, eram as últimas a marchar. A ordem das tribos é a mesma, de 21 a 43.
com a diferença de que Judá, Issacar e Zebulon assumem a liderança em vez de Ruben, Simeão e Gade. Letra G, resumo, 2:32 a 34. Número total, a posição especial dos levitas e o acampamento junto às bandeiras. A Bíblia não deixa claro a exata posição da tribo principal em relação às outras duas, mas o diagrama abaixo mostra a disposição geral. Benjamim, oeste, Manassés, Efraim, Gade, Simeão, Ruben, Zebulon, Issacar, leste, Judá, Naftali, Azer, Dan. Do lado esquerdo, Gersonitas, acima do santuário Meraritas. Do lado direito do santuário, Moisés, Arão e sacerdotes. Do lado de baixo do santuário, Coatitas. 4. A família de Arão. 3. Do 1 ao 4. Como irmão mais velho, Arão foi escolhido de maneira natural como o líder da família sacerdotal, embora a atividade de Moisés na cerimônia da aliança e na consagração de Arão e seus filhos mostra que ele foi, de fato, o primeiro sumo sacerdote em Israel. Arão aqui tem precedência sobre Moisés. Descendência de Arão e de Moisés. O capítulo não apresenta simplesmente os descendentes de Arão e de Moisés, como poderíamos esperar, mas antes de tudo, os filhos de Arão e depois os filhos de Levi. Moisés e Arão se tornaram cabeças das tribos de Levi na época em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Versículo 3, ordenados na BJ consagrados. Êxodos 29, do 1 ao 37. Levítico 8, do 1 ao 36. O hebraico significa encher a mão, embora não se especifique com o porquê. O termo foi perdendo gradualmente o seu sentido original e em Ezequiel 43, 26, ele é usado até para se referir ao altar dos holocaustos. Talvez o termo empossados da nebe seja uma tradução melhor. Versículo 4, Nadab e Abiú, Levítico 10, 1, 2. Não tinham filhos que pudessem sucedê-los no seu sacerdócio. Essas palavras também explicam por que Eleazar e Itamar eram os únicos outros sacerdotes durante a vida de Arão. A BJ traz na presença de como se estivessem debaixo da liderança do seu pai. 5. Os levitas. Letra A, os levitas entregues a Arão, 3 do 5 ao 10. Versículo 5. Mande chamar a tribo de Levi, Êxodos 28, 1. O termo vem do contexto do sacrifício, denotando a apresentação de uma oferta a Deus, e a ideia aqui talvez seja a de que os levitas são acima de tudo oferecidos ao Senhor. As suas responsabilidades não são definidas aqui, a não ser a de que deveriam tomar conta de todos os utensílios da tenda do encontro. Eles, sem dúvida, ajudavam na apresentação dos sacrifícios. Versículo 9. Para serem inteiramente dedicados a Arão. O termo dedicados é repetido no hebraico. A repetição de Netunim aqui e em 8,16 é enfática e indica entrega completa. Os levitas, no entanto, como Netunim, isso, eu li Netunim, eu li errado. Repetição de Netunim. Os levitas, no entanto, como Netunim, devem ser distinguidos dos Netinim. Então, é uma diferença muito pequena, Netunim e Netinim. Esdras 2,58, de descendência não israelita, que foram dados aos levitas em época posterior como servos do templo para realizar as tarefas mais simples e inferiores do santuário, Keiu. Ninguém, a não ser Arão e seus filhos, deve fazer o trabalho do sacerdote. Versículo 10. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Versículo 38. É evidente que os levitas poderiam se aproximar para ajudar. Versículo 8. Como também os adoradores para trazer as suas ofertas.
Letra B, a troca dos primogênitos pelos levitas. 3, do 11 ao 13. Em Êxodo 4:22, todo o povo de Israel é caracterizado como primogênito de Deus. Mas isso é feito em relação ao juízo que caiu sobre o Egito, do qual os primogênitos foram resgatados por meio do derramamento de sangue. E o filho mais velho de cada família hebreia foi considerado como especialmente pertencente a Deus. Mas Deus agora aceita os levitas no lugar dos primogênitos, certamente também em virtude de sua fidelidade na época do bezerro de ouro. Era apropriado também que a tribo que tomasse conta do santuário tivesse essa honra e que fosse a tribo de Moisés e Arão. Versículo 13. Eu sou o Senhor, confira 10:10, usado para ressaltar a importância de uma ordem. C. A contagem dos levitas, 3, do 14 ao 20. Os filhos de Levi, a partir de 1 mês de idade, devem ser contados. Versículo 15. E não a partir de 20 anos de idade, como no caso dos soldados. Os levitas iniciavam seu trabalho aos 30 anos de idade, ou até aos 25, mas Deus já os tinha em vista desde o início. Letra D, o número e as responsabilidades dos levitas. Versículo 21 e 26. 21 a 26. Os gersonitas, o total deles era de 7.500. Versículo 22. Deveriam acampar a oeste do tabernáculo. Versículo 23. Eram responsáveis pelas cortinas e pela cobertura, mas não pelas armações. Versículo 36. Ver mais detalhes em 4:25 a 26. Versículos 27 ao 32. Os coatitas. O total desses era de 8.600 e eles deveriam acampar ao sul do tabernáculo. Eram responsáveis pelos utensílios e pelo véu. Ver mais detalhes em 4, do 5 ao 15. Visto que os sacerdotes também pertenciam aos coatitas, acrescenta-se que Eleazar teria autoridade sobre as 3 famílias de Levi. Versículo 33, 37, os meraritas. O total destes era de 6.200, e eles deveriam acampar ao norte do tabernáculo. Seriam responsáveis pelas armações. Ver mais detalhes em 4:31 e 32. Letra E, Moisés e Arão, 3:38. Moisés e Arão e os seus filhos acamparam a leste, na frente do tabernáculo. Confira Êxodos 27:13. Eles eram responsáveis pelos rituais cerimoniais em favor do povo. O santuário aqui parece incluir o pátio externo. Levítico 12:4. Se alguém se aproximasse para realizar as tarefas sacerdotais, deveria ser morto. Versículo 10, do 1 ao 51. O número dos levitas, 339. O total dos levitas é apresentado como sendo de 22.000, que é o número correto, como pode ser depreendido dos versículos 43 a 46, mas se os números dos versículos 22, 28 e 34 são somados, o total é de 22.300. Foi sugerido com algum apoio da Septuaginta que no versículo 28 a leitura correta é Shalosh 3 em vez de Shesh 6, uma diferença de uma letra no hebraico. Mas, à luz do versículo 46, a explicação rabínica, segundo a qual os 300 que faltam são os primogênitos dos levitas que não poderiam assumir o lugar de outros, é melhor. Letra G, a contagem dos primogênitos, 3 do 40 ao 43. Os primogênitos de Israel eram contados a partir de 1 mês de idade, como no caso dos levitas. Versículo 14. Eles e o seu gado deveriam ser trocados pelos levitas e o seu gado. O total é de 22.273, que é na proporção de 1:44 da população masculina, em vez de 1:4, como se poderia esperar.
Uma explicação sugerida é que a ordem de Êxodos 13:2 não era retroativa, mas se referia àqueles que nasceriam a partir daquele dia. Embora isso remonte à exposição rabínica, é incerto que tenha qualquer apoio escriturístico. A ordem de Êxodos 13:2 está associada ao primogênito do Egito, Êxodos 13:14. Letra H, os primogênitos excedentes. 3, do 44 ao 51. Havia 273 primogênitos a mais do que homens levitas. Visto que não eram representados pelos levitas, tinham de ser resgatados por 60 gramas de prata, 5 ciclos. Levíticos 27:6, com base no peso padrão do santuário, v 47. Ou no ciclo sagrado, Neb, Êxodos 33. A primeira tradução provavelmente pressupõe que o peso padrão era mantido no templo de acordo com o costume antigo bem documentado. O texto não nos conta como os 273 foram escolhidos, talvez por sorteio, e em Êxodos 30, do 11 ao 16, todos os alistados no recenseamento são resgatados com meio ciclo, mas aqui só estão em vista os primogênitos. Em 18, 15 ao 16, há uma ordem geral para que se resgate os primogênitos, mas não era necessário resgatar aqueles que eram substituídos pelos levitas. 6. O recenseamento e serviço das famílias dos levitas, 4, do 1 ao 49.